Bem, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de agosto de 2023, esse sábado bonito de sol, né? Calor, graças a Deus. Aqui em Petrópolis o tempo está muito bom, tem um sol bonito, está um calor bastante agradável. E depois de tanto frio, tanta chuva, é sempre bom ter um tempo bonito como esse, né? As coisas ficam mais claras, mais agradáveis. E, Verdade. né? E no sábado a gente estuda sempre essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra é de Guilherme Del Valle da Silva. E nessa obra, hoje, nós estamos estudando o capítulo que fala da lei de destruição, Paulo de Tarso, convertido de Damasco. No meu livro é página 114, lá no finalzinho da 114. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer aqui a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis e dos Espíritos amigos, para estudarmos um pouco mais, para aprendermos também um pouco mais, e assim, Senhor, a cada dia que passa, com mais uma gotinha de conhecimento, né? Alguns chamam de pérolas, outros chamam de gotas de amor. Eu sei que é uma oportunidade a mais que o Senhor nos concede, de entrarmos em contato com esses conhecimentos, com essas histórias que os espíritos nos trazem, que com certeza enriquecem a cada um de nós. Que tua paz, Senhor, que teu amor sempre nos envolva, nos fortaleça e nos console. E te rogamos também, ó Pai, que abençoe, proteja, console, ampare todos esses nossos irmãos que se encontram em sofrimento, necessitados da tua luz. E assim, envolvidos por essas bênçãos que vêm do alto, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo desta tarde. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui o nosso estudo, como eu falei, na página 114, lá no último parágrafo. E diz assim: Paulo de Tarso já havia adquirido tais conhecimentos, né? Porque no parágrafo anterior, sem ser o texto que ele pegou do Pensamento e Vida, ele diz assim, o autor trouxe um texto do livro Palavras de Emmanuel, que diz assim, bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada, de novo dia, sublime transformação e alegre despertar, né? E ele deu também para a gente 2 parágrafos do livro Pensamento e Vida. Eu vou ler só o primeiro, que ele diz assim, tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais, acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar, depois do túmulo, a afeição de loucos autênticos por nos situarmos diante da realidade fundamental. Morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória, decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de acessão e de luz. E aí o Guilherme vai dizer, Paulo de Tarso já havia adquirido tais conhecimentos em austera disciplina, a fim de desenvolver o autodescobrimento, bebendo da fonte viva do Evangelho Jesus, para irrigar o deserto do coração
compreendeu qual o seu papel perante a orquestra divina. Então, ao fim da vida dele, depois de mais de 30 anos trabalhando para Jesus, ele já tinha adquirido uma grande experiência, né? Tinha feito grandes conquistas, porque foram 30 anos de trabalho incessante dedicados ao Evangelho de Jesus. A gente que vem acompanhando a história, a vida de Paulo de Tarso, não é só no estudo dessa obra, não, né? Nós já estudamos, vira e mexe, a gente está se deparando com Paulo de Tarso, com as mensagens de Paulo, né? Então, a gente percebe que Paulo de Tarso ele teve uma vida muito dura, muito difícil, foi incompreendido, teve que amargar muitas dificuldades pelo comportamento que ele havia tido quando ele vivia como Saulo, né? Isso custou muito caro para ele. E o trabalho dele foi um trabalho de estreita renúncia de si mesmo, onde ele abraçou o Evangelho de Jesus como poucos fizeram, né? Então, como ele diz aqui, a vida dele foi baseada em austera disciplina. Não foi uma disciplinazinha como a gente... Foi até ontem que a gente estava falando sobre disciplina, né? Sobre disciplina, como se comportar, mas a vida dele não. A vida dele foi baseada, calcada numa austera disciplina, a fim de desenvolver o autodescobrimento, bebendo da fonte viva do Evangelho de Jesus para irrigar o deserto do coração. Compreendeu qual o seu papel perante a orquestra divina. Vivenciou aquilo que os espíritos esclarecidos nos legaram na codificação espírita como conhecimento de si mesmo. Aí vem a tal da questão, né, que você falou aí hoje, 919A, né? Falou de conhecimento de si mesmo, é 919, quando o filósofo pergunta, né? Quando o cara pergunta o que fazer para conhecer a si mesmo. Aí ele diz, um filósofo da antiguidade lhe disse, conhece-te a ti mesmo. E aí o cara pergunta, mas como fazer para me conhecer? Aí na 919A, ele vai dizer, dá aquela regrinha que todo mundo já sabe qual é. Né? Então, ele vivenciou aquilo que os espíritos esclarecidos nos legaram da codificação espírita como conhecimento de si mesmo. O meio prático mais eficaz que o ser humano tem de evoluir e resistir à atração do mal. É o conhece-te a ti mesmo. Fazer como ele diz aqui, né? É o meio prático mais eficaz que o ser humano tem de evoluir e resistir à atração do mal. É se conhecendo, sabendo quem ele é. Esse é o meio mais, vamos dizer assim, prático, né? Para você crescer, progredir e ter força para resistir a tudo que não é bom e que vem ao nosso encontro, né? E depois ele diz aqui, para que haja reforma íntima, é fundamental mergulhar em nosso mundo interior, que é o que está na questão 919A do Livro dos Espíritos, para reconhecer as fragilidades, potencialidades e o que nos compete colaborar na obra da criação. Então, nós precisamos reconhecer as nossas fragilidades e potencialidades e como fazer para colaborar na obra da criação. A Joana de Ângeles, ela tem um texto que eu trouxe aqui para a gente,
do livro Leis Morais da Vida, que eu vou compartilhar com vocês, que fala sobre uma questão que nos afeta muito, muito mesmo. É a questão da agressividade. Tá? Quantas vezes... Olha o que ele fala aqui, ó. Nós temos que reconhecer as nossas fragilidades, tá? E quantas vezes essa nossa fragilidade ela vem travestida de uma agressividade, né? Ou então somos nós que sofremos algumas agressões. Como é que eu me comporto frente a isso? Porque a agressividade, tanto sendo de minha parte ou vinda de outro, ela pode transformar a minha vida. Ela pode transformar a minha vida, né? E quando nós somos agressivos, isso é uma fragilidade da gente. Porque tem pessoas que até sabem, né? Ah, eu vou cutucar fulano, porque eu sei que fulano tem, como diz, é pavio curto. É uma fragilidade minha. Né? É uma fragilidade minha. E, às vezes, quantas pessoas se perdem por causa dessa agressividade, né? E às vezes, se perdem de maneira muito... de uma forma que, às vezes, vão levar anos e anos e anos para a pessoa poder se recuperar de uma situação. E aqui a Joana diz assim: o agressor deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável processo de agravamento. Não obstante, merece tratamento a agressividade, que procede do espírito cujos germes o contaminam, em decorrência da predominância dos instintos materiais que o governam e dominam. Problema sério que exige cuidados especiais. A agressividade vem dominando cada vez maior número de vítimas, que lhes caem inermes nas malhas constritoras. Sem dúvida, fatores externos contribuem para distonias nervosas, promotoras de reações perturbantes, que geram, não raro, agressividade naqueles que potencialmente são violentos. Acostumado à lei da selva, o espírito atribulado retorna à carne, galvanizado pelas paixões que o laceram, e de que não se deseja libertar, favorecendo facilmente que as reminiscências assomem ao consciente e se reincorporem à personalidade atual, degenerando nas trágicas manifestações da barbárie que ora aterram todas as criaturas. Então, nós podemos dizer que nós somos criaturas frágeis. Às vezes, quando a gente fala em fragilidade, as pessoas pensam assim: ah, é porque ele é muito delicadinho, por isso que ele é frágil. Não, a fragilidade é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu ser uma criatura agressiva é uma fragilidade minha. Porque através dessa agressividade que eu apresento, eu posso destruir minha vida. Eu posso destruir a vida do outro. E se eu destruo a vida do outro, eu estou destruindo a minha vida também. Porque haverão consequências, não é? Então, é uma fragilidade do espírito. E é algo que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar. E ela diz aqui, ó, acostumado à lei da selva, o espírito atribulado retorna à carne, galvanizado, né, pelas paixões que o laceram. Essas paixões estão dentro de nós. Mas muitas vezes a gente não deseja se libertar disso. E isso favorecendo facilmente que essas reminiscências do passado, com o tempo, com o nosso comportamento, vão eclodir no nosso consciente e vão se reincorporar à personalidade atual, degenerando, quer dizer, aquele espírito violento vai transportar para a personalidade atual essa agressividade, que é do espírito. Mas quando ele reencarna com uma nova personalidade.
Mas essa agressividade do espírito vai se reincorporar essa personalidade atual, degenerando nas trágicas manifestações da barbárie que ora aterram todas as criaturas. A agressividade reponta desde os primeiros dias da vida infantil, e a gente percebe isso, e deve ser disciplinada pela educação, na sua nobre finalidade de corrigir e criar hábitos salutares. A pouco e pouco, refreada, termina por ceder lugar às expressões superiores, que constituem a natureza espiritual de todo homem. O espírito é constituído pelos feixes de emoções que lhe cabe sublimar ao império dos renascimentos proveitosos. O que não corrige agora transforma-se em rude adversário a tocaiá-lo nas esquinas do futuro. O temperamento irascível aqui estimulado ressurge em violência infeliz adiante. O egoísmo vencido, o orgulho superado, segue em lugar ao otimismo e a alegria de viver para sempre. O agressivo torna-se vítima da própria agressividade, hoje ou posteriormente. O organismo sobrecarregado pelas toxinas elaboradas arrebenta-se em crise de apoplexia fulminante. É o infarto e outras problemáticas que pode acontecer, né? A máquina fisiológica, sacudida pelas ondas mentais de cólera, sucumbe inevitavelmente quando não desarranja a aparelhagem eletrônica em que se sustenta dando início aos lances da loucura e das aberrações mentais. Outro sim, gerando ódio em volta de si, o agressivo atrai outros violentos, com os quais entra em choque, padecendo, por fim, as consequências das arbitrariedades que se permite. Não foi por outra razão que Jesus aconselhou a Simão, no momento grave da sua prisão: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Acautela-te e vence a agressividade antes que ela te infelicite e despertes tardiamente. Só o amor vence todo mal e nunca se deixa vencer. Então, quem de nós não é um pouco agressivo? Quem de nós, hoje, eu posso dizer, eu já penso 3, 4 vezes, mas antes, há uns 10 anos atrás, poucos anos atrás, eu já era aquela coisa de não levar desaforo para casa, sabe? Aquela coisa de você estar sempre ali pronto para ter uma resposta. Não ter aquela coisa de alguém dizer uma coisa para você, mesmo que se alguém esteja equivocado, e de você ouvir em silêncio e não responder. Porque a gente entra naquela, né? Como é que pode falar isso comigo? Está vendo? Né? Que absurdo! Isso é totalmente injusto. Aí você quer responder, não é porque você não pode ficar para trás, né? Porque se você calar frente a uma coisa que alguém fale para você, uma agressão, vai parecer, você está pensando que eu sou o quê? E aí começa o quê? Você começa a se digladiar com o outro. E conforme você vai se digladiando, uma série de questões acontece com você. Como ele falou aí, do teu corpo. É um desgaste de uma energia que acaba afetando tudo em você. É pressão, você pode chegar a um infarto, você pode ter uma série de outros problemas. É uma enxaqueca, é um problema, sabe, um descontrole emocional, é a pressão que sobe, é a pressão que desce, porque você não quis ficar em silêncio e pensar: o que ele está falando ou o que ela está falando é pura besteira. Não é verdade, então por que eu tenho que me preocupar com isso? Deixa falar o que quiser. Eu sei o que é verdade e o que não é. Então, sabe, deixa para lá. Mas a gente não consegue, a gente tem dificuldade, não tem? A gente tem dificuldade. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, né, sendo injusto conosco,
ou fazendo coisas que você sabe que estão erradas, e aí o que você faz? Você diz, não, mas, meu Deus, como é que pode a pessoa fazer isso comigo? Eu sempre tratei a pessoa bem, sempre fui legal com... E faz um troço desse. Está vendo que absurdo isso? Tudo isso traz um mal-estar para a gente terrível. Quem já passou por isso, né? Sabe como você fica mal depois, né? A gente fica mal de ficar discutindo, de ficar, sabe? Ah, isso não pode ficar assim, não. E aí você. Então, são as nossas fragilidades ainda. São as nossas fragilidades. Por isso que ele diz aqui: para que haja reforma íntima, é fundamental mergulhar em nosso mundo interior para reconhecer as fragilidades, potencialidades e o que nos compete colaborar na obra da criação. Então, eu tenho que, conhece-te a ti mesmo, né? Porque aí eu vou saber das minhas fragilidades, e eu tenho muitas ainda, as minhas potencialidades também. Eu também tenho que reconhecer minhas potencialidades. E o que ainda nos cabe fazer na obra da criação. Eu ainda posso fazer muita coisa para ajudar na obra da criação. Então, eu preciso fazer essa avaliação desses 3 itens. Eu tenho que descobrir quais são os meus calcanhares de Aquiles, que são as minhas fragilidades. As potencialidades que eu já conquistei, eu também preciso conhecer. E o que eu preciso ainda fazer para colaborar na obra da criação. Então, ele diz, para haver verdadeira reforma íntima, você precisa saber disso. Porque descobrindo as tuas fragilidades, você vai trabalhar nelas. Você vai trabalhar nelas. Para que elas possam, né, irem desaparecendo. Esse tipo de fragilidade que te prejudica. E aí ele vai continuar aqui dizendo, João Evangelista, reconhecendo a transformação de Paulo, e Paulo foi se transformando em sua trajetória de apóstolo, calcada na renúncia edificante, diz com sinceridade: És feliz, Paulo, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Então, ao fim da vida, ele entendeu por que Jesus disse: Tu és meu vaso escolhido. Mas não levaram, num caso, uns 30, 40 anos para ele reconhecer isso. Né? Então, quando João fala com ele, já é passado muito tempo, os dois já estão mais velhos, então ele diz, é feliz, Paulo, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te doa a recordação dos martírios sofridos, que Paulo às vezes ficava lembrando, nossa, como eu sofri trabalhando para Jesus, né? Quantas vezes ele foi espancado, ele ficou doente, ele passou fome, ele foi assaltado, porque Paulo também foi assaltado, não é só nós que fomos assaltados, não. Ele, inúmeras vezes, foi assaltado pelos ladrões das estradas. Lembra? Uma dessas que ele estava com os companheiros, eles chegaram, levaram tudo, deixaram ele sem dinheiro, sem comida, né? Então, ele também foi assaltado. Então, o João diz para ele, não te doa, quer dizer, não sofras, recordando dos martírios e sofrimentos que você passou ao longo da estrada, porque o mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Então, por que você vai ficar olhando para trás e desde lá da estrada de Damasco até aqui pensando, meu Deus, como eu sofri? Ora, Jesus também sofreu. Jesus saiu desse mundo não por morte natural. Ele foi lapidado, ele foi assassinado e foi morte dolorida. Então você não tem que reclamar. O mestre também sorveu desse cálice. Aí ele diz: regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos.
Se o Cristo partiu sangrando e feridas dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Não é? Se o Cristo partiu daqui sangrando e cheio de feridas nos pés, das mãos, do corpo, pelo açoite, né? Por ter sido pregado da cruz, como é que nós vamos querer acompanhar o Cristo sem cicatrizes? Não, nós também temos que ter as nossas cicatrizes. Porque a cicatriz conta história. Eu me lembro de uma atriz, na década de 60, 50, 60. Essa atriz é uma atriz brasileira, foi muito famosa, muito famosa. Inclusive, ela foi para a Europa, para os Estados Unidos, fez muitos filmes. Naquela época, uma atriz brasileira ir para a Europa, fazer muitos filmes, era uma coisa rara. Não sei se vocês lembram, Norma Bengel. Foi uma grande atriz dos anos 50 e 60. Né? Foi para a Europa, fez muitos filmes, já desencarnou. Eu me lembro, eu acho que ela morreu nos anos 70. Ela já estava bem envelhecida, bem envelhecida. E aí, uma vez, uma jornalista perguntou para ela assim: Norma, por que você não faz cirurgia plástica? Você é uma grande atriz, e quando jovem ela foi muito bonita. Ela já estava com seus 60 anos, quase 70, e cheia de rugas, né? Aquela coisa toda. E a jornalista perguntou para ela isso. Por que você não faz cirurgia plástica? E as rugas dela eram muitas, muitas mesmo, né? Ela olhou e disse assim para a atriz: porque cada ruga conta uma história. Cada ruga do meu rosto conta uma história. E se eu fizer a cirurgia plástica, eu vou apagar a história. Essa história não é apagar que está dentro de mim, mas a história que eu trago no meu corpo. Ela quer dizer, as minhas cicatrizes. Não é? A história que eu trago no meu corpo. Então, cada ruga dessa, quando eu olho, é uma história. Então, a história está aqui no meu rosto. Então, eu não faço, eu não vou fazer. Então, o que ele diz aqui, né? As nossas cicatrizes contam a nossa história. Então, se o Cristo partiu daqui cheio de cicatrizes, como eu vou querer me dar o luxo de sair daqui incólume? Não! E é isso que João fala para Paulo. E João continua falando aqui, ó. Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia, tá? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Esse trecho que ele está contando aqui está no livro Paulo Estevão, no capítulo das epístolas. Eu acho que vale a pena até a gente anotar aí as epístolas. É o capítulo As Epístolas. Quem quiser anotar no espaço que tem aí em branco, porque são capítulos que, de repente, vale a pena a gente rever. Livro Paulo Estevão, As Epístolas, capítulo As Epístolas. Né? Se não for ler o livro todo, a gente pegar alguns trechos como esse, né? Porque o capítulo, o trecho com certeza é maior, porque ele trouxe assim, um pedaço pequeno. Então ele diz aqui: Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Misericórdia de quem? De Deus para conosco. Né? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Então, a vinda de Jesus ao planeta Terra foi uma grande prova do amor de Deus para conosco. Agora, meu amigo, de João para Paulo, como os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito, à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados. Eu achei lindo esse trecho que o Guilherme colocou aqui, do livro Paulo Estevão, né? Precisamos, assim como o pessoal antigo, né, saiu do cativeiro do Egito,
à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Só assim nós vamos nos juntar verdadeiramente a Jesus. Não é falando, rezando, jogando o joelho no chão. Não. Nós vamos nos unir verdadeiramente a Jesus, como ele diz aqui, ó, fugindo da escravidão dos pecados. Deixando de lado, dando mais valor ao espírito do que à matéria, tendo na cabeça a certeza de que a gente não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, que a gente tem que tomar uma posição, que a gente tem que fazer essa reforma íntima, que a gente tem que procurar conhecer-se a si mesmo. Isso é fugir da escravidão do pecado, violentando-nos a nós mesmos. Vai doer. Vai doer. Porque ninguém faz isso sem sentir dor. É um autossacrifício, né? E ele diz aqui, disciplinando o espírito. Lembra que Emmanuel falou para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplinando o espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Porque vamos imaginar o seguinte, Jesus passou tudo o que ele passou aqui na Terra. Vamos pensar assim, quantas vezes nós, falo nós, o homem daquela época, nós, eu vou dizer uma coisa que Jesus não aconteceu, mas que ele não percebeu assim, mas nós irritamos Jesus. Não que ele tenha ficado irritado, mas a nossa atitude foi uma atitude de grande desconsideração com o Mestre. Aquelas briguinhas dos apóstolos na frente do Mestre, brigando. Quem é maior, quem é melhor, quem é mais querido? Aqueles fariseus ali que tentavam seduzir ou fazer o Mestre se perder. Ele teve que aguentar tudo isso. Era um Cristo, era o Espírito puro. E teve que conviver durante vários anos com um bando de gente que não compreendia, que não reconhecia, que falava coisas das mais absurdas, e em nenhum momento ele se irritou. Em nenhum momento ele olhou e disse assim, meu Deus, Senhor, tira daqui que eu não aguento mais esse povo. Nunca falou nem pensou isso. Nunca. Muito pelo contrário, né? Sempre compreendendo a nossa inferioridade. Isso é o quê? Espírito disciplinado. É o espírito disciplinado. Uma disciplina que só os Cristos têm. Por isso que, para vir aqui fazer o trabalho que ele fez, nada menor que o espírito puro poderia fazer. Porque se o espírito fosse um pouco menos abaixo dele, tinha chutado o tabuleiro. Então, só um espírito do nível de um Cristo, de uma disciplina perfeita, poderia fazer o trabalho que ele fez. E é isso que ele fala aqui, né? Que nós precisamos trabalhar essa disciplina em nós mesmos. Mas não é uma coisa que a gente vai conseguir de um dia para o outro. Tanto que João fala para ele, né? E ele diz, és feliz porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Entendeu o programa. Não quer dizer que ele já tenha assimilado tudo. Mas ele entendeu. E quanto tempo ele levou para fazer isso? Então, ele fala aqui, para nos juntarmos ao Mestre, nós precisamos começar a trabalhar esse conhece-te a ti mesmo.
para que a gente possa finalmente corresponder, né, nos juntarmos ao Mestre e corresponder à sua imensa bondade. Olha que lição fantástica o João está dando para a gente aqui. De trabalho. E a gente percebe o seguinte, gente, que grande parte de tudo isso que a gente tem para conquistar, porque o céu é o limite, né, tem que ser, para que se possa conquistar isso, tudo passa pelo trabalho íntimo, pelo trabalho que a gente tem que fazer, não com o outro, mas com nós mesmos. É aquele trabalho que a gente tem que fazer continuamente com nós mesmos. Se analisar, hoje como é que eu estou, né? Por que aconteceu isso? Vamos trabalhar para não acontecer demais, de novo. Então você começa, entendeu? Ali, fazendo esse trabalho de formiguinha, se analisando, não vou corrigir aqui, não posso deixar mais isso acontecer. E é assim que você vai. Você vai trabalhando a nós, cada um trabalhando a si próprio. Para que você vá fechando todos os buraquinhos. É como se tivesse uma grande rede, né, com milhões de buraquinhos. E o seu trabalho qual é? É ir tampando, pouco a pouco, cada buraquinho daquele, para aquilo um dia se tornar um tapete, ó, completo, tapete fechadinho, tapete bonito. Então, é um trabalho realmente, né, que não é rápido e é um trabalho difícil. O pessoal pode dizer assim, dá muito trabalho, e não, vai levar muito tempo, vai. Mas esse trabalho só nós podemos fazer. Ninguém mais pode fazer para a gente. E continuando aqui, né? Aí o Guilherme diz, obviamente, ninguém gosta de sofrer, por sofrer. Quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, não pretende afirmar que o sofrimento por si só é bom. Todavia, quando entendemos os mecanismos da aflição para o progresso humano, tudo faz diferença. Lembremos que para dar a vida é necessário antes as dores do parto. Né? Todo processo de transformação exige esforço para mudanças de hábitos. Logo, poderá gerar alguma espécie de sofrimento. Então, isso aqui também é muito importante, é bom de sublinhar. Todo processo de transformação exige esforço para mudança de hábitos. Logo, poderá gerar alguma espécie de sofrimento. Não existe mudança, não existe transformação sem esforço. É só lembrar da lagarta, né? Quando ela entra dentro do casulo para se transformar em borboleta. Se você tocar no casulo ou quebrar um pedacinho do casulo, ela não sai dali. Porque ela só vai sair dali pelo esforço que ela própria fizer para arrebentar o casulo. Então, o esforço sem esforço, sem dor, não há transformação. É outra lição que a gente tem que ter, né? E muita gente para no meio do caminho por causa disso. Não, não. Eu me lembro que eu tinha uma amiga e a gente, né, a gente conversava e ela dizia assim, não, esse negócio de espiritismo não vai dar, porque esse negócio de espiritismo é muita dor, é muito sofrimento, né? Então, eu não quero saber do negócio de ser espírita, não. Tudo tem que ser com sofrimento, com esforço. Mas é assim. Na vida é assim. Para você vencer, para você poder crescer, tem que ser com esforço. Tem que ser com muito esforço. Ô, Rose. Oi, fala, Márcia. Então, para cada um vê de uma forma, né? Para uns é sofrimento, para outros é libertação, né? Exatamente. Para outros é libertação. Quando você olha para o passado,
Vamos pensar nós, a nossa vida, há 20, 30 anos atrás. Vamos olhar para o hoje. Quanto nós crescemos em 20, 30 anos lá? Como nós éramos. Eu vou até parar aqui um pouquinho. Márcia, por exemplo, fazendo rapidamente uma regressão, como você era 20, 30 anos atrás, como você é hoje? Valeu a pena? Foi sofrida a mudança? Olha, tudo que eu passei serviu como aprendizado e crescimento. Eu era uma pessoa muito revoltada e revoltada até com o governo, e eu queria uma guerra civil. Hoje não, hoje eu sou de paz. Hoje eu quero seguir os passos do mestre. E essa mudança foi feita com sofrimento ou foi fácil de ser feita? Muito sofrimento, Rose, mas foi bom. Foi bom porque eu cresci através desse sofrimento. Exatamente. E você, Vera? Eu estava fazendo essa reflexão durante a sua fala. Aliás, hoje você está numa tranquilidade. Eu não sei se é porque eu não assisto aula sábado, né? E hoje me deu vontade, estava aqui de bobeira, eu falei assim: vou estudar um pouquinho. Tua voz está calma, tranquila, compassada. É assim sábado, né? Sim. Já está cansada da semana toda? Porque você hoje está assim, zen. Mas eu estava fazendo essa reflexão durante a sua fala inicial, quando você estava falando de tudo o que acontece no nosso organismo, né? Quando o nosso corpo fala a respeito dos nossos processos. Você esqueceu, né? Como eu tenho psoríase, gastrite, insônia, prisão de ventre, né? Tudo isso. Eu acho que eu já melhorei muito, até por quando você estava falando, ué, sumiu aqui? Não, nós estamos te vendo. Ah, até quando você estava falando a respeito do que, o que a pessoa pensa, é problema dela, até chegar nesse nível, né? Porque a pessoa pode julgar a nossa atitude, mas não pode julgar a nossa intenção, né? E isso eu aprendi muito, por incrível que pareça, assim, ouvi muita palestra do Leandro Carnal. Até você falou um trechinho da fala dele, de repente, porque é realmente uma coisa muito óbvia. Se o que a pessoa está falando é verdade, não tem o que fazer. Se for mentira, também não tem o que fazer. Então, eu melhorei muito nesse sentido, porque eu me preocupava muito com o que as pessoas pensavam a respeito da minha atitude. Porque se eu fosse julgada de alguma forma, eu queria provar para aquela pessoa, eu queria, sabe, era um desgaste muito grande, um sofrimento muito grande quando eu não era compreendida, quando o que eu fazia não era compreendido, ou quando alguém me julgava de alguma forma. E esse amadurecimento hoje me trouxe bastante paz. Claro que é aquela história, é um processo, né? A gente E está. dolorido, né? É um processo dolorido porque foi muito sofrimento. Sabe, quando as pessoas fazem alguma coisa para a gente, que a gente se sente injustiçado, nossa, foram anos para a dor acabar, não, diminuir, para você começar a ver, gente, é um problema dela, eu não posso agradar todo mundo, né? É uma visão da outra pessoa, né? A gente não sofrer com ingratidão, porque a gente, lógico, a ingratidão sempre vem de alguém que você gosta muito, né? Porque se fosse, tu não estava nem aí. É um processo bem dolorido, é um processo de amadurecimento que vale a pena, porque traz paz e saúde. Eu acho que eu estou melhor, estou a caminho, melhorei Alberto, bastante. e para você, Alberto?
Antes de eu ir para esse tema, né? Concordo com Vera, cada dia, cada aula é uma atmosfera diferente. E interessante que aos sábados a atmosfera parece que é uma atmosfera assim, não sei explicar. A Vera sentiu, eu também senti. Agora, tem aquele bordão, né? O bordão da nossa doutrina: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E eu digo para vocês que eu passei pelo sofrimento. A dor surgiu, eu não sabia lidar com a dor, por consciência adormecida, e tudo era difícil porque, quando a gente tem a consciência adormecida, a gente não entende o mundo, não entende a vida, não entende a si próprio. E aí vem o sofrimento, é inevitável. E aí o sofrimento te leva ao fundo do poço. Os erros, os equívocos, as agressividades, as brechas morais, permite a obsessão e etc. A influenciação de irmãos, né? E aí esse processo todo é um processo dolorido, é um processo sofrido, porque tem aquela história também, outro bordão da nossa doutrina e também talvez de outros: se não for pelo amor, vai pela dor. E muitas das vezes a gente vai pela dor, porque a gente, até conhecer o amor, a gente precisa passar por muito processo para chegar a esse patamar do amor. Então vem primeiro a dor, porque como espírito ainda não estamos preparados para entender o amor. E aí esse processo todo se dá. Então eu passei por isso. Se eu for medir há, há 10 anos atrás o que é hoje eu sou, nossa, uma mudança muito grande, muito grande, muito grande. E foi um processo dolorido, como diz o texto aí. E aí eu me lembro sempre, até aproveitando o espaço que você dá para a nossa fala, Rose, e aí complementar com as companheiras, e Hermance Dufour, no livro Estudando Sentimentos, ela diz o seguinte: nós devemos ser garimpeiros de nós mesmos. Porque aqui no texto o Del Valle vem falando das nossas fragilidades e de qualidades. Então, ela diz que a gente deve ser garimpeiro de nós mesmos, separar a pepita dos cascalhos, as conquistas morais, as qualidades da sombra, daquilo que precisa ser removido, que precisa ser vencido. Você precisa ter essa distinção. E aí é óbvio que vem um processo que ela também diz de auto-amor, auto-perdão, autoaceitação, porque esse processo de autodescobrimento a gente vai descobrir que a gente é ruim pra caramba, a gente é imperfeito pra caramba. A gente vai vendo que nós ainda precisamos ainda andar muito, muita estrada. Aí o que acontece? Se tu não tiver o auto-amor, você se culpa. Se você não tiver o auto-perdão, mesma coisa. Se não tiver a autoaceitação, eu sou assim, não é aquele eu sou porque sou, mas eu sou assim, estou num processo de aprendizado. Então, eu me aceito como eu sou, mas sempre com a intenção de ser melhor, de me transformar interiormente. Então, eu tenho uma meta, eu sei que eu tenho uma meta. Então, eu aceito-me como eu estou no momento e sei que daqui a pouco eu vou ser melhor. Então, esse assunto todo é muito bom a gente colocar, a gente conversar, trocar sobre isso, porque é um assunto que diz respeito a todos nós que somos espíritos nesse mundo de prova e expiação. Entendeu? E é por aí. Está sem som. Eu conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se conhecer e entender. E também, como eu sempre gosto de lembrar do Dr. de Camargo, quando ele diz: vocês já se deram os parabéns hoje?
Também você também tem que reconhecer, né, o que a gente está falando, o que nós já crescemos, graças a Deus. O E que, aí eu sempre né? lembro, gente, de Gerson Gonçalves, na poesia dele, das chagas redentoras, que ele chegou ao momento de agradecer as chagas dele. E hoje eu agradeço as minhas chagas, as minhas marcas, das minhas histórias. As nossas cicatrizes. Eu vou até revelar uma coisa para um grupo, apesar de daqui a pouco pode ser on. A gente está aqui fechado, mas quem for acessar a internet e YouTube vai escutar o que eu vou dizer. Tem um preto velho, que às vezes eu converso com ele, e ele diz: Ô, curumim de pernas tortas, porque eu divulguei um vídeo que eu tive a falta de remédio aqui no Nós Rio, vimos, eu vi. e essa falta de remédio, a gente ficou muito apreensivo aqui em casa. E a gente conseguiu, através de uma amiga nossa comum, que a filha trabalha no SBT, veio a reportagem aqui, e aí fizeram a divulgação do meu problema, e foram no Rio Farms, eu depois mando para você, Vera. E aí, esse vídeo eu vi como eu estou. Quando o cinegrafista pediu para mim andar do quarto para a sala e a repórter falando sobre o meu caso, eu me vi na imagem, eu falei, esse curumim de pernas tortas, essas marcas são muito grandes mesmo, mas só que essas marcas é no corpo, meu espírito está bem. Eu estou num equilíbrio tão bom e sei que o corpo está aqui, ó, com as marcas da minha história. Agora, o importante é o meu espírito. O meu espírito está Exatamente. numa condição melhor, entendeu? E você saber disso, reconhecer isso, né? Ali é o corpo, mas o espírito está ereto, muito ereto, né? Isso é importante. Denise, você tem alguma coisa para dizer para a gente? Eu não sei se a Denise está aí. Denise, Oi, quer falar para a gente aí alguma coisa? eu estou só na reflexão, porque o depoimento de cada um me fez refletir também. Eu já estava refletindo antes enquanto você falava, assim como Vera falou. Mas ouvindo vocês antes de mim, só desperta a reflexão que às vezes a gente olha para reconhecer a si mesmo e só se vê a parte negativa. Não consegue ver as suas potencialidades. E essa semana é uma semana muito reflexiva a esse respeito. E realmente eu me sinto melhor. Mas sei que eu poderia estar mais. Eu poderia estar bem melhor. Mas tudo tem seu tempo, né? E isso eu já compreendi, que eu estou no meu tempo e que eu preciso cultivar as minhas potencialidades para eu poder trabalhar de alguma forma melhor para o Pai, né? Contribuindo, fazer a minha parte. É isso aí, gente. Você vê como esse estudo de sábado é um estudo muito bom, porque nos oportuniza esse momento, essa chance de nós colocarmos isso que ele fala aqui dentro de nós, né? É o que ele falou aqui, eu vou voltar a dizer. Todo processo de transformação exige esforço para mudança de hábitos. Logo, poderá gerar alguma espécie de sofrimento. Então, é uma frase que a gente tem que gravar. Todo processo de transformação exige esforço para a mudança de hábitos. Logo, poderá gerar alguma
espécie de sofrimento. E aí ele vai dizer, o mérito está em não se revoltar e não desistir diante dos desafios e desenvolver a mansuetude e a paciência e ter fé na providência divina num processo de resignação diante das aflições. Esse trecho aqui é fantástico, né? É fantástico. E aí ele vai trazer mais um trechinho do livro Paulo Estevão, que quem quiser anotar aí, está no capítulo Martírio em Jerusalém. É um parágrafo que ele coloca aqui, e está no capítulo Martírio em Jerusalém, do livro Paulo Estevão. Depois, quem quiser, vai lá procura o capítulo Martírio em Jerusalém. E nesse capítulo ele tirou essa frase que diz aqui, ó, temeis os sofrimentos, porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê, além desses efêmeros dias da existência humana, né? Então, a gente tem medo do sofrimento porque nós não temos ainda, né, de concreto dentro de nós a ideia da eternidade. Somos espíritos imortais. Então, nós vemos as provações como quem nada vê além desses efêmeros dias da existência humana. Então, a gente vê tudo que a gente vê sobre sofrimento, sobre provações, está muito fechado dentro dessa vida, dessa atual encarnação. E a gente não tem a ideia, não consegue ver além disso. Nós ainda não conseguimos entender que somos viajantes do tempo, né? Que nós estamos viajando no tempo. Como na aula de ontem, no Diversidade dos Carismas, né? O Hermínio trouxe para a gente um trecho lá do livro A Memória e o Tempo. Eu acho que é A Memória e o Tempo, O Espírito e o Tempo, agora fiquei em dúvida. É o livro do Hermínio de Miranda. Onde É a memória mesmo, Rose. A Memória e o Tempo, né? Não é o tempo que passa por nós, somos nós que passamos pelo tempo. Nós viajamos no tempo. Mas quando a gente está encarnado, a nossa visão é muito pequena. É só dessa encarnação. Então, a gente não percebe que nós já estamos viajando há muito tempo. Quantas experiências já vivenciamos? E depois ele vai dizer aqui, outra situação que envolve Paulo de Tarso em relação à lei de destruição, que faz parte da natureza, né? É a cura do procônsul Sérgio Paulo, operada pela Faculdade Mediúnica do Apóstolo dos Gentios. Aproveita a oportunidade de grande significação espiritual ao nobre romano e anuncia-lhe Jesus como Cristo de Deus a fim de lhe transformar o mundo íntimo. Esse procônsul Sérgio Paulo foi aquele que lá no passado salvou a vida de Estevão. E agora Paulo está diante dele. E Paulo é chamado para falar com ele porque ele está doente. E Paulo consegue, né, curar o procônsul Sérgio Paulo, né? E essa é uma outra situação em relação à lei de destruição, porque ele está doente, o procônsul. Que a doença é uma coisa natural, né? Mas ele consegue, pela faculdade mediúnica dele, né, médio de cura também, auxiliar o procônsul, e aí ele começa, aproveitando a oportunidade que ele não deixava passar, ele começa a falar com o procônsul sobre Jesus. Para que ele começa a falar com o procônsul sobre Jesus? Para ajudar a transformar o mundo íntimo do procônsul. Porque ser o procônsul romano era um poder fantástico, né? Era assim, como um grande senador. Então,
Imagina quanta coisa esse homem não carregava dentro dele de orgulho, vaidade. E olha que ele já tinha melhorado bastante, porque há mais de 30 anos atrás, esse homem ajudou Estevão a fugir do navio. Porque Estevão ele havia ficado muito doente, o procônsul, durante uma viagem. Eu acredito que a doença que ele possa ter tido tenha sido escorbuto, porque eram viagens longas, né? E naquela época é uma doença que atacou os navegadores da Idade Média, e o escorbuto. Então, dá muitas feridas no corpo, o escorbuto, é uma doença terrível, terrível. Atacava os marinheiros, né? Quando, por exemplo, os Lusíadas de Camões, tem uma parte no livro Os Lusíadas que conta, né? Um navio, que é um navio, acho que é o navio de Vasco da Gama, e grande parte dos marinheiros morrem de escorbuto. Então, era por causa da vitamina C, falta de vitamina C, aquela coisa arada toda, né? Mas essa doença sempre atacou marinheiros, que o pessoal que via do mar. Então, eu acredito que o Procônsul tenha tido uma doença desse tipo assim. E a doença era tão grave que o corpo dele fedia das feridas. E o Estevão foi tirado das galés, que ele estava, sabe, remando. Aqueles que. Lembra do Ben-Hur? Quem entrava para remar numa galé daquela era no máximo 60 ou 90 dias de vida, que era uma vida muito dura. E o Estevão estava lá. Então retiram nenhum guarda, nenhum marinheiro, nenhum soldado romano quer cuidar do procônsul, nem o capitão do navio, porque aquilo, ele fedia, estava cheio de feridas. Então o que ele faz? Vai buscar um escravo para cuidar do procônsul. E o escravo que ele escolhe? O Estevão, que está lá remando. E bota aí, ó, vai você cuidar dele. Quer dizer, se o escravo contraísse a doença e morresse, jogava no mar e acabou. O que ele não podia fazer era jogar no mar o procônsul. Ele não podia. Ele tinha que levar o procônsul até a terra. Mesmo que ele tivesse podre em vida. Então ele pega o escravo e o Estevão vai cuidar do procônsul. E ele cuida com tanto amor, com tanto carinho, que o procônsul sobrevive e fica bom. Logo depois, Estevão fica doente, muito doente. E aí o procônsul cuida dele. Quando eles estão chegando, e o Estevão é um criminoso, é considerado criminoso romano, né? O procônsul arma lá um esquema para tirar Estevão do navio. Parece que ele diz para o capitão que Estevão morreu da doença, qualquer coisa assim, bota ele num barco e o barco vai remando lá com o Estevão até a praia. Mas aí o procônsul fala, não conta para ninguém que eu salvei você, não. Porque você é considerado um terrorista. E se eu salvar a vida de um terrorista, eu estarei agindo contra César. E aí quem paga o pato sou eu. Tanto que Estevão cai lá na praia, ainda é roubado, mas depois ele vai parar na casa do caminho. E quando ele conta a história dele para Pedro, ele fala para Pedro que ele não podia continuar sendo reconhecido como Estevão, porque isso podia complicar a vida do procônsul. E aí ele adota outro nome. Né? Ou melhor, ele não podia ser chamado pelo nome que ele tinha anteriormente, que era o verdadeiro nome dele, né? Que era Israel, eu esqueci o nome dele agora, o verdadeiro nome. E aí ele adota o nome de Estevão, um pseudônimo. Só Pedro sabia, para proteger o procônsul. Passado não sei quantos anos, o procônsul aparece de novo, doente. E agora é Paulo que vai cuidar dele e vai curá-lo. Eu trouxe aqui esse pedaço, está no livro também, né? Aqui, ó, deixa eu... Cadê? Aqui, ó. Do Paulo Estevão, está aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Aonde vai trazer um pouquinho dessa história. Eu acho que vocês já estão vendo, né? Diz aqui. Amanhã. Rose, qual é esse capítulo? Esse capítulo é o capítulo Primeiros Labores Apostólicos. Ok. Aquele botou só um pedacinho. Primeiros Labores Apostólicos. É o mesmo desse do livro. É do Paulo Estevão, é um capítulo do Paulo Estevão. Isso, mas
Esse trechinho que tem aqui no livro é desse capítulo. Isso, é que eu trouxe um pouquinho maior. Tá. Aí diz aqui, amanhã ia alta. Saulo, ainda era Saulo, atendia numerosos necessitados. Quando um legionário romano se fez anunciar, Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos e foram atender. O procônsul Sérgio Paulo, disse o mensageiro solene, manda convidar-vos a visitá-lo em palácio. A mensagem era muito mais uma ordem que simples convite. O discípulo de Simão compreendeu de pronto e respondeu. Quer dizer, Saulo, né? Agradecemos de coração e iremos ainda hoje. O ex-rabino estava confuso. Não só o conteúdo político do fato surpreendia-o sobremaneira. Em vão, procurava recordar-se de alguma coisa. Sérgio Paulo não conheceria alguém com esse nome? Quer dizer, ele estava lembrando, eu já ouvi falar de Sérgio Paulo em algum momento, mas não consigo me lembrar onde. Buscou relembrar os jovens de origem romana do seu conhecimento. Afinal, veio-lhe à memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão e concluiu que o procônsul não podia ser outro, senão o salvador do irmão de Abigail, porque foi ele que salvou, né? Eu esqueci o nome de Estevão, se alguém lembrar aí, o nome verdadeiro dele, eu esqueci. Então, Denise, se você lembrar aí o nome dele, me diz aí. Gesiel. Esse é o verdadeiro nome de Estevão. E o Sérgio, aí ele falou aqui, ó, concluiu que o procônsul não podia ser outro, senão aquele que salvou Gesiel, o irmão de Abigail. Sem comunicar as íntimas impressões a Barnabé, examinou a situação em sua companhia. Quais os objetivos da delicada intimação? Segundo a voz pública, o chefe político vinha sofrendo pertinaz enfermidade. O procônsul que estava coordenando, né, governando aquela região. Se desejaria curar-se, ou, quem sabe, provocar um meio de expulsá-los da ilha, induzido pelos judeus. A situação, entretanto, não se resolveria por conjecturas. Incumbindo João Marcos de atender a quantos se interessassem pela doutrina no referente a informes necessários, os dois amigos, Barnabé e Paulo, puseram-se a caminho. Eles não levaram João Marcos, deixaram João Marcos ali atendendo as pessoas. E eles dois foram, né? Puseram-se a caminho resolutamente. Conduzidos através de galerias extensas, foram dar com um homem relativamente moço, deitado em largo divã, e deixando perceber extremo abatimento. Magro, pálido, revelando singular desencanto da vida. O procônsul entremostrava, todavia, uma bondade imensa na suave irradiação do olhar humilde e melancólico. Recebeu os missionários com muita simpatia, apresentando-lhes um mago judeu de nome Bar Jesus, que de longa data o vinha tratando. Sérgio Paulo, prudentemente, mandou que os guardas e servos se retirassem. Apenas os quatro. O mago judeu, Bar Jesus, o procônsul, Barnabé e Paulo, né? E Saulo. Apenas os quatro se viram a sós, em círculo muito íntimo. Falou o enfermo com amarga serenidade. Senhores, diversos amigos me deram notícia dos vossos êxitos nesta cidade de Neapafos. Tendes curado moléstias perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolados míseros sofredores. Há mais de um ano venho cuidando de minha saúde arruinada. Nestas condições, estou quase inutilizado para a vida pública. Apontando Bar Jesus, que era mago, né? Que por sua vez fixava o olhar malicioso nos visitantes, o chefe romano prosseguiu. Por que o mago dirigia o olhar malicioso para Barnabé e para Saulo? Porque ele estava com medo da concorrência. Imagina o quanto ele não estava ganhando sendo o mago, entre aspas, o médico do procônsul, né? Então ele, opa, se esse cara curar o procônsul, eu estou perdendo emprego. Então ele lançou um olhar malicioso. Há muito contratei, disse o procônsul, os serviços deste vosso conterrâneo, porque o mago era judeu, e Saulo e Barnabé também eram judeus. Conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época.
mas os resultados têm sido insignificantes. Mandei chamar-vos, desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas. Como vedes, porém, sou antes de tudo necessitado. Saulo ouviu aquelas declarações, profundamente comovido pela bondade natural do ilustre enfermo. Barnabé estava atônito, sem saber o que dizer. O ex-doutor da lei, entretanto, senhor da situação, e quase certo de que a personagem era a mesma que figurava na existência do Marte vitorioso, então ele disse assim, eu tenho quase certeza que esse aí é o mesmo que se viu envolvido com Estevão. Tomou a palavra e disse convictamente, nobre procônsul, temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Então, repara que Saulo está dizendo que eles podem curar os médiuns, né? Podem curar. Quando o doente está disposto a compreender e seguir a Jesus. Percebeu? Que a cura vem somente nessas condições. Quando nós nos aproximamos de Jesus e o aceitamos como nosso mestre guia e decidimos verdadeiramente segui-lo. E a cura que ele se refere não é apenas a cura do corpo, mas principalmente a cura do espírito, a cura das nossas chagas morais. É? Aí o procônsul diz, mas quem é ele? E Saulo diz, chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada, continuava o tecelão, porque essa era a profissão de Saulo, com ênfase, e destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Claro, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. E o tempo, e do tempo também, não é? O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Lembra quando nós falamos sobre as fragilidades, sobre a agressividade? Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, e é a do espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamos-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. E aí eu lembro do que o Alberto falou. O corpo pode estar debilitado, mas o espírito está se transformando. Entendeu? Então, aqui na Terra, nós podemos gozar de uma relativa saúde física. A saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. Né? Agora, possuindo essa saúde real, a verdadeira saúde, nós iremos transformando as causas de preocupação da nossa vida. Enquanto Bar Jesus, que é um mago irônico e sorridente, escutava o introito, quer dizer, a conversa, Sérgio Paulo acompanhava a palavra do Ejabindo, atento e comovido. E aí ele fala, contudo, como encontrar esse médico? Perguntou o procônsul, mais preocupado com a cura do corpo do que com o elevado sentido metafísico das observações ouvidas. Ele ainda não conseguia perceber
a verdade das palavras de Saulo, né? Ele é a bondade perfeita, exclamou Saulo de Tarso, e sua ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que o compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Olha que texto maravilhoso esse que Paulo traz para a gente, né? Mostrando para a gente, né, quem é verdadeiramente esse médico. E ele mostra para a gente, principalmente, o seguinte: a cura que a gente quer para o nosso corpo, ela é relativa, porque no nosso mundo nós nunca vamos gozar da saúde absoluta, total. E quanto mais o tempo vai passando, os problemas vão surgindo nesse corpo velho, porque ele vai se debilitando, né? Então, ele não pode. Se a gente pensar racionalmente, com o passar do tempo, por mais cuidado que você tenha, o corpo vai se debilitar, porque os órgãos vão ficando cansados pelo tempo, por tudo que ele vem sofrendo, por causa do meio ambiente, por causa das nossos problemas emocionais. Tudo isso vai debilitando o corpo. A alimentação. Então, o corpo vai se debilitando. Mas a verdadeira cura é a cura do espírito. Mas Saulo, que ele ainda é Saulo aí, ele deixa uma coisa bem clara para todos nós. Nós só vamos conseguir verdadeiramente conseguir a verdadeira saúde, que é a saúde do espírito, se a gente buscar nos aproximarmos de Jesus, daquele que, por misericórdia e por prova de grande amor para conosco, nos enviou esse médico das almas, que foi Deus, que, por nos amar demais, nos mandou que Jesus, o médico das almas, viesse ter conosco. Então, a verdadeira cura, que é a cura moral, que é a cura do espírito, eu só vou obter, não é se Jesus quiser, que querer ele quer, é se eu quiser. Então, eu tenho que procurar me aproximar dele. E aí vem aquela história do jugo, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Porque o jugo de Jesus é a observância das leis de Deus. Que leis são essas? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Então, se você seguir, se você observar essa lei, você vai se aproximar de Jesus. E se aproximando de Jesus, você vai ter a cura das nossas chagas morais. E a partir daí, nós não teremos mais dificuldades. Ah, mas é a doença. Faz parte, porque o corpo, ele é frágil. Ele não foi feito para durar a vida toda, como o espírito. Ele tem prazo de validade. É um instrumento. É como a roupa que você compra. Né? A gente compra uma roupinha. Ah, eu adoro essa blusa, mas a cada dia que eu lavo ela, eu sei que ela está morrendo um pouquinho. Não é? A cada dia que eu saio com aquele sapato que eu amo, eu sei que ele está morrendo um pouquinho. Porque daqui a pouco ele vai estar tão ruim que eu não vou poder usar mais. É a mesma coisa. Da mesma maneira que as nossas roupas acabam, mesmo aquela blusa que eu amo de paixão, o corpo também. O prazo de validade dele é curto. E a gente tem que saber disso. E não tem que ficar desesperado, buscando, como alguns companheiros buscam, de tudo para tentar manter esse corpo de pé. Porque não pode. Não pode. O tempo vai levar esse corpo para o buraco um dia.
e você não tem como deter o progresso. A lei de destruição faz parte do progresso. Então, esse corpo vai precisar acabar para eu ganhar liberdade, ter um tempo no plano espiritual para fazer minhas reflexões, procurar corrigir o que não, eu achei que não foi bem, procurar potencializar aquilo que foi legal e planejar uma nova vestimenta para uma próxima reencarnação, que vai começar bonitinha, zeradinha, mas com uma semana de uso ela já entrou em declínio, não é? Lembra que nós estudamos no passado, por exemplo, com uma semana de uso, a criança tem 1 mês de nascida, já começou o processo de deterioração. Já começou. Já tem 1 mês de pneu, que o pneu está rodando a estrada. Já está a caminho daí para frente. Mas a gente pode aproveitar esse tempo para se melhorar. Né? E aqui, para a gente encerrar, vamos ler mais um parágrafo do livro do Guilherme Del Valle, quando ele diz assim: quando desenvolvemos a visão holística sobre a vida, quer dizer, pensar na vida no plano físico, no plano espiritual, ampliam-se as perspectivas em relação à saúde, doença. Em relação à saúde e doença. Os males físicos são repercussões do estado da alma, pois a verdadeira cura está no desenvolvimento das virtudes e na reforma do mundo íntimo, bem como o cuidado com o corpo. Então, a verdadeira cura, né, está na busca do desenvolvimento das virtudes, que estão tudo em estado latente dentro de nós. Então, nós temos que começar a desenvolver essas virtudes. Na reforma do mundo íntimo, porque o homem traz suas paixões da outra vida. Né? Então, nós precisamos desenvolver as virtudes, buscar ir eliminando as paixões as paixões negativas que a gente trouxe das outras vidas e cuidar desse corpo para ele durar o máximo possível, para que a gente possa realizar a nossa missão, a missão que o Senhor nos destinou. Que missão é essa? É a que está no Livro dos Espíritos, na questão 115. Deus nos criou simples e ignorantes, isto é, sem saber, para que a gente possa progredir, adquirindo conhecimentos e nos aproximarmos dele. Então, a cada reencarnação, a gente tem que fazer isso. Buscar desenvolver as virtudes para, quando sair daqui, sair em condições melhores do que a gente chegou. Com mais virtudes e menos paixões. Né? Essa é a reforma íntima. Eu saio com mais virtudes desenvolvidas do que quando eu tinha, quando é que cheguei, e com menos paixões do que eu cheguei aqui, porque eu cheguei aqui com o número X de paixões. Eu tenho que diminuir isso. E eu cheguei aqui com o número X de virtudes, eu tenho que aumentar isso. E nesse trabalho de desenvolver virtudes e reduzir paixões, eu tenho que cuidar do corpo. Porque ele é o elemento, né? O instrumento que vai me permitir fazer esse trabalho, que é reduzir paixões e desenvolver virtudes. Porque eu preciso desse corpo enquanto eu estou aqui. Eu posso fazer isso no plano espiritual? Posso, mas aqui é a grande escola. Aqui é a grande escola. Então, eu achei assim, muito legal. E aí eu abro aí para vocês. Semana que vem vai ser dia 26, né? 21, 2, 3, 4. Dia 26 a gente começa do inúmeros pesquisadores. Bota a data aí. Vamos lá, Alberto. Temos uns minutinhos. Eu acho que foi muito rico, né, gente? Acho que foi muito legal esse nosso encontro. Eu confesso para vocês que meu Botafogo estava jogando hoje, eu ia ver o jogo,
Fui lá na televisão, aí não estava, hoje o jogo não foi transferido, eu ia ver depois. Aí, mas com aquilo, né? Poxa, o estudo em primeiro lugar. Mas como ontem, olha só, no estudo da qualidade, na prática mediúnica, né? O Valdo Vieira disse que a gente não tinha que ser tão rigoroso, tão, né? Aí eu falei, então não vou levar o pé da letra, não. Eu vou dar uma escapulidinha hoje, vou ver o jogo. Aí não teve. Aí eu falei, então vou para o estudo. E graças a Deus não teve transmissão na televisão. Eu pude presenciar ao vivo, porque quando você vê a gravação depois é uma coisa, mas Sim. quando você sente aqui a atmosfera que rola entre nós ao vivo é outra coisa, entendeu? O ao vivo é ao vivo. O ao vivo é Você ao vê vivo. depois a ideia, você acompanha o estudo, mas o que rola aqui entre nós, nas emoções, na vivência das coisas que estão rolando, é uma sensação, é uma experiência, assim, como diz na brincadeira, inenarrável, entendeu? Então, poxa, essa troca de cada um, Denise me deixou emocionada, Vera chorou, Márcia Carolina deve ter chorado também. É uma pena que a gente não pode ver a Marcinha, né? Pois é, Porque pois é é. uma pena. Mas, assim, a fala da Denise me emocionou realmente. Ficou faltando a Rose, né? Que ficou na dela, enrolou, enrolou, Isso, no início eu falei. enrolou, enrolou e não No falou início, legal. eu fui a primeira. Enrolou a gente. Realmente, hoje, não costumo fazer, né, o estudo de sábado, mas hoje me deu uma vontade, sabe? Olha, às vezes eu falo, sabe, aqui, às vezes eu falo com algumas pessoas, né? Assim, gente, agora eu entendo que o velho reza tanto. Gente, tem dia que eu estou aqui, eu moro sozinha, né? Depois da madrinha, então, fiquei mais sozinha ainda de companhia. Tem as gatas e tal. E essa noite, meu Deus, a minha gatinha tá doentinha, tá com hipertiroidismo. E essa noite, 3 horas da manhã, ela começou a miar, miar, é um miado esquisito. E toda vez que eu acordo de madrugada, eu fico escutando palestra. Essa noite eu escutei aquela palestra do dia 3 da Denise Pupato. Gente, como é bom ouvir a Denise Pupato. Eu digo para ela que ela é psicóloga por minha causa, que ela me deve uma mesada. Ela ia para a porta da minha sala, quando a gente trabalhou junto lá nos idos de 90, ela ia para a minha porta me analisar, me ajudar, né? E hoje, quando eu resolvi assistir, né, ao curso de hoje, porque sábado é difícil a gente se comprometer, mas toda vez que eu posso, eu venho. Primeira coisa que eu percebi foi o tom de voz da nossa professora, sabe? Ela estava assim, calma, serena, falando pausadamente. Isso me deu assim. Eu falei, gente, tem alguma coisa diferente nesse curso de hoje. Aí as perguntas, né, começaram, aí já começou a me dar um nó. A Denise começa a falar, desatou o nó. E eu quero complementar a minha fala, né? Eu me sinto de parabéns. Eu melhorei muito, a minha autoestima era na sola do pé. Eu achava assim, eu me achava a última das moicanas, mas achava mesmo, eu não tinha carinho por mim. E ultimamente eu tenho me admirado bastante, porque eu fui lá para o sul, porque eu queria saber, temos tempo? Sim, pode falar. Eu queria saber, né, como é que eu funcionava sozinha. Eu sempre disse, quando me aposentasse, eu ia para uma cidade pequena. Até porque Taquara infelizmente, está muito triste, né? E eu falei, bom, por causa das coisas da vida, né? Porque as pessoas fazem e a gente acha que, né? Magoada, fui embora para o sul. Magoada com uma determinada criatura da minha família que não sabe até hoje. Não tem nada, porque a gente toma o veneno e quer que o outro morra, né? Ela não morreu. Mas eu cresci bastante, porque eu fui para lá, eu vi como eu funcionei sozinha,
E, apesar de ter gostado de tudo, não me pergunte o que deu errado, nada deu errado, foi tudo maravilhoso. Meu apartamento lá era uma gracinha, fui mimada, fui acarinhada, fiz amigos novos maravilhosos, a comida é uma delícia, até o frio, gente, para mim foi bom. Mas não deu, não era lá o meu lugar. E eu botei minhas trouxas nas costas e me enfiei dentro de um caminhão, 48 horas de viagem. Eu vim embora com tudo, trouxe até o pó. O pessoal fala, não levo nem o pó, trouxe até o pó. E isso, depois que eu parei para pensar, eu digo, gente, eu fiquei orgulhosa de mim, porque as pessoas dizem, assim, era maluca, mas que coragem que eu tive de juntar minhas trouxas e vir me instalar numa cidade que eu não conheço. Conheço meu primo e minha comadre, só é um afilhado. Eu tenho 5 pessoas conhecidas aqui. Mas é uma cidade gostosa. Então, assim, essas coisas que têm acontecido ultimamente na minha vida têm me deixado orgulhosa. Não orgulho, aquele orgulho, mas eu estou começando a me admirar, entendeu? Estou começando a a dar para mim o valor que eu vejo as pessoas darem. As pessoas falam, Vera, mas você... Não adianta falar enquanto você não sente. Isso. Né? Aí, Não Vera, adianta todo mundo... Nossa, porque você... O que eu fiz, eu acho que não foi mais do que a minha obrigação. Né? Isso aí. Mas o que eu estou fazendo por mim agora está me dando paz. Está me dando, eu tenho paz. Olha, meu intestino está funcionando maravilhosamente bem, graças a Deus. Eu tenho dormido direitinho, sabe? Aquela coisa do pensamento preso, meu Deus do céu, aquele pensamento que você fica murmurando, aquela coisa, autoobsessão. Aquela autoobsessão, graças a Deus, gente, eu posso dizer, eu estou começando a trilhar o caminho da paz. Que maravilha, minha amiga. É muito bom. E esses estudos estão, assim, me ajudando muito. Você vê, é um grupo pequeno, né? Não precisa muita coisa. Sim, não precisa muita coisa. e Vera, o interessante também é como é que a troca é legal, né? Você falando que não tinha autoestima, que na primeira fala falou que se preocupava muito com o que achavam de você. Olha, o que você está dizendo era o que eu passei, o que eu era. Então, a gente vê que o nosso processo como espírito é assim é quase parecido, as nuances mudam, mas as vivências são muito parecidas. Então, quando a gente vê essa troca e vê, poxa, ela disse isso, eu passei por isso. Realmente, puxa, o que ela passou, eu passo e passei e tal. Então, você vê que, no fim, é uma situação que todo mundo passa. São experiências que todo mundo vivencia, então essa troca é muito legal, muito boa. É isso aí, meus amigos. Está chegando aqui o nosso horário, está faltando um minutinho só. Eu só quero agradecer a vocês a presença, né? Espero que a Verinha queira retornar e estar conosco, será um prazer recebê-la. Quando acabar esse livro, nós vamos. A Já Rose tem já outra aí, ó. decidiu. Nós vamos adotar esse livro aqui, Verinha. O Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Maravilhoso. Maria é a chave na mão de Jesus. Né? Quarta-feira eu vou no Rio, da entrada na minha aposentadoria. Eu vou trazer mais uma caixa de livro meu que está lá, que era o meu Tem a sonho. Bienal aí, tem a Bienal que vai começar dia 1º. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus. Verinha, faz a nossa prece de agradecimento. Ô, Rose, antes da Vera fazer, eu tenho como incluir 3 nomes para a prece, para Manda encarnados. rapidinho aí no meu WhatsApp, no WhatsApp da Tá, Cefa, vou fazer agora. E Depois daqui da a pouco a prece, gente vai começar a eu nossa vou enviar o irradiação. nome. Tá, bota Só o aí. nome, né? Não precisa dizer qual é a causa, não. Não, é só encarnado. É encarnado doente. Bota o nome aí na irradiação.
do Cefa a prece. Vai, Verinha, faz a nossa prece aí. É com muita alegria, Senhor, que hoje terminamos mais uma roda de conversa, mais um estudo, falando sobre esse nosso amigo Paulo de Tarso, que tanto acrescenta nos exemplos que devemos seguir. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, da Marcinha, da Denise, da Rose, do Alberto, e pela minha vida também, Senhor. Muito obrigada pela doutrina na minha vida e por esses companheiros que me auxiliam todos os dias no meu retorno ao prumo, no meu retorno ao caminho do bem. Obrigada, Senhor, por esses companheiros queridos, obrigada pelos estudos, por essa doutrina. Obrigada pelo dom da vida, Pai. E fica conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, um bom fim de semana para todos. Márcia, Beto, Verinha, Denise, tá? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Daqui a pouco nós vamos fazer a nossa irradiação. Denise, eu não vou fechar, não, tá? Um beijo aí. Ah, não, vou ter que fechar assim, mas aí no instantinho vai. Daqui a pouco eu te retorno. Um beijo para todos. Tchau, gente. Beijo, tchau. Bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana. Continuamos juntos. Ótimo final de semana para vocês. Beijo.